Palácio Legislativo, né? Batizado de Palácio Tiradentes, né? Simbolicamente, Tiradentes, né? Lembra a questão da liberdade, né? Uma luta pela opressão da metrópole portuguesa em relação ao Brasil, né? O que eu tenho aqui que destacar, além da construção, é a simbologia que envolve aqui alguns aspectos do palácio. Se vocês verem, cadê uma luminária aqui? Tá, na nossa frente. Essas luminárias foram doadas por Mussolini, né? Fascista Mussolini, foram doadas para o Brasil na década de 30, né? É só vocês observarem ali que temos o feixe, que é o feixe, que é o fácil, que deu origem ao nome fascismo. Eu vou ali. Isso aqui é o fácil, é o feixe, né? Que era símbolo de uma instituição jurídica lá na Roma Antiga, não é? E claro, isso aqui não quer dizer, é para lembrar a Roma Antiga, não. Isso aqui é para lembrar mesmo o fascismo, lá na Itália. Uma peça, todas essas peças luminárias que rodeiam o palácio, inclusive até lá virado para a Praça 15, foram doadas pelo governo de Mussolini, lá da Itália fascista. Tanto que está aqui o símbolo, o feixe, né, o fácil, né? Aqui. Olha o símbolo aqui. E também ali na calçada, cadê? A gente vê esse símbolo nas pedras portuguesas. Professor! Moço! Oi? Por que ele doou? Caralho, demais mesmo. Por que ele doou? Porque no governo de Getúlio Vargas, aí pouco antes do Estado Novo, houve um estreitamento aí entre o governo italiano e o governo alemão. Tanto que muitas construções aqui no Rio de Janeiro têm a sua origem arquitetônica na arquitetura nazista, que a gente vai ver mais para frente no Ministério da Fazenda, né? Houve aí, vamos dizer, tem alguns equívocos, muitos costumam dizer que o Estado Novo, né, a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45, foi uma ditadura fascista, mas é um termo incorreto, né? Porque depois ele vai, por volta aí de 37, 38, ele vai perseguir um movimento integralista, aí sim, que é um movimento de características nazifascistas. Ele fecha a IB umas 400 vezes, né? Ele fecha a IB umas 400 vezes. 400 vezes, exatamente. Até que, já na década de 40, os Estados Unidos encosta o Brasil, falando assim de maneira bem vulgar, encosta o Brasil na parede. Vocês vão ficar do lado de quem? Defendo uma postura. Defendo uma postura, falou a palavra correta, certa. Ou vocês vão ficar do lado do eixo, ou vocês vão ficar do lado dos aliados. Porque o Vargas ele tinha um caráter muito multifacetado. Multifacetado, ninguém sabia a posição que ele estava seguindo. Tanto que você vê o estreitamento, assim, o pré-Estado Novo, 35, 36, com a Alemanha, por exemplo, que muitos prédios passaram a ser construídos com características de arquitetura alemã, arquitetura nazista, né? Foi inaugurada as linhas regulares de passageiros de dirigíveis, qual o nome é o Zeppelin? Zeppelin é Kraft, não lembro agora, Graf Zeppelin, uma coisa assim, entre Berlim, Frankfurt, Recife e Rio de Janeiro, né? Passava por essas 4 cidades, né? Foram 3 ou 4 anos, se eu não me engano, de linhas regulares de dirigíveis entre a Alemanha e o Brasil. Né? Hoje nós temos uma importante construção, a única no mundo, que é o hangar do Zeppelin na base aérea de Santa Cruz, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Foi, vamos dizer, aí uma marca da história que ficou mesmo, né, concretizada, não foi derrubada, está preservada pelo Exército. Né? Isso aí representa aí o estreitamento entre o governo da Alemanha, de Hitler, e Getúlio Vargas. Não significa, repetindo, que Getúlio Vargas, o governo do Estado Novo, era um governo nazista ou fascista. Hoje, pelo contrário. Mas tinha muita gente que apoiava, não apoiava? Tinha muita gente dentro do governo que apoiava. Algumas políticas, claro, tinha muita gente dentro do governo que apoiava, mas oficialmente o governo brasileiro não era um governo fascista.
governo autoritário, não totalitário. Mas ele não apoiava acho que a AIB. Ele chegou a ter alguma relação estreita com a AIB. Mas quando ele viu que os membros da AIB estavam querendo ganhar muito mais espaço no governo, ocupar cargos no governo, ele achou o movimento já muito excessivo e acabou fechando a própria AIB. E depois ele fechou a AIB porque as pessoas queriam um golpe no Vargas. Os próprios integralistas pretendiam dar um golpe no Vargas. Isso comprova que o governo de Vargas não era um governo com caráter fascista, assim, caráter não, com uma linhagem fascista. Senão a própria AIB ia fazer parte, né, desse governo, né, a Ação Integralista Brasileira, né, a ANAUE, dentro dela. O símbolo era a letra sigma, né, grega. Bom, agora a gente vai falar a igreja de São José, né, Rua São José, igreja de São José ali. Nessa rua aqui, Rua 1º de Março, era a chamada Rua Direita na época imperial, né? Era uma rua importante justamente porque Praça Imperial próximo, a Sé está ali próximo e próximo dos lugares onde havia muitas trocas comerciais, né, e pregões com fins comerciais. Então essa rua era uma rua muito movimentada. Aqui tem fotos, né, e desenhos da época, você vê e observa a curvatura da rua. Isso não mudou, mas se eu olhar para cá eu vejo um morro na minha frente, do lado dessa igreja. Que morro era esse? Era o Morro do Castelo, alguém falou aí, exatamente. Um resquício do Morro do Castelo, olha essa descida ali, ó, que tem ali da Avenida Presidente Antônio Carlos. Ela desce. Ali onde está o sinal já era a subida do morro. Né, o Morro do Castelo foi arrasado, ou seja, termo correto em geografia, né, foi arrasado, foi demolido por volta da década de 20, né, 1900, cerca de 1922 mais ou menos, né. Qual o motivo? Né, que impedia que os ventos chegassem à cidade e assim, devido a esses ventos, falta de ventos, propagava-se diversas doenças, certo? E aí, a derrubada do Morro do Castelo foi dada, a justificativa para a derrubada do Morro do Castelo foi essa. Mas não foi que não corria vento e que isso propagava... Foi estética, não? Oi? Foi por estética. Não, foi questões não até onde eu li. Não, foi para poder abrir espaço na cidade. Sim, foi para poder criar essas... Não, tá assim, tinha aquele interesse que já vinha, já desde a colônia, de você demolir pequenos morros para abrir espaço. Provavelmente pode ser que isso tenha pesado também, mas o principal motivo seria melhorar as áreas da cidade. Né? Claro que tem a questão estética, eu não vou negar, porque em história a gente tem diversos vieses de explicação. Mas com certeza era uma prática desde a colônia você acabar com certos pequenos morros, pequenas elevações, justamente para abrir espaço, porque a cidade ficava entre mangues e pântanos. Também, outra questão importante, você falou da abertura do espaço, abriu-se muito espaço, que foi muito bem aproveitada por Getúlio Vargas na década de 30. A gente vai ver mais tarde, a gente só vê uma fachada aqui, bem a última fachada que dá para ver, do lado direito da Avenida Presidente Antônio Carlos, que é a fachada ali do Ministério da Fazenda. Né? A chamada Esplanada do Castelo, ou seja, esplanada de plano que sobrou depois do arrasamento do morro, que foram construídos diversos prédios públicos, né? Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e o MEC, Ministério da Educação e Saúde. Na época, Ministério da Educação e Saúde, né? Construções varguistas. Galera, vamos então. Isso aí lembra, é uma construção da época de Vargas, pelas linhas, né? Paralelas, envolvem janelas, está seguindo desde ali do primeiro andar até o último andar. Provavelmente uma construção aí, década de 30, 35, 36, enfim. Né? A igreja de São José, houve uma igreja no século... Houve uma igreja no século XVI, né? Mas não tem nada a ver com essa igreja aí. Ela foi demolida e em 1808 começou a construção dessa igreja. Se vocês perceberem, muitas construções
informações que a gente tem citado, começou ou foi terminada no século XIX, justamente depois da chegada da família real, né, que muitas obras começaram a andar mais rápido para a sua conclusão e muitas obras foram iniciadas, construções, palácios e igrejas. Existe um episódio interessante da história dessa igreja, é que ela foi saqueada pelos franceses em 1711 e perdeu-se muito, além de riquezas, obviamente, perdeu-se muitos documentos, muitos escritos que tinham dentro dessa igreja, eles foram saqueados pelos franceses e, enfim, é isso. Porque ela era, antes daquela igreja do Carmo, era a Sé, né? A catedral, a sede da igreja aqui no Rio de Janeiro, certo? Agora a gente vai seguir aqui pela rua São José. Não pode pisar na grama, não. Não.